Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso conteúdo de ciclo 237 prático, nossa prática 2, que diz respeito à determinação da composição granulométrica. Então, como já dito ali anteriormente na primeira aula, toda aula prática vai ser seguida de dois módulos. Um módulo aqui em que a gente discute a importância da técnica, qual a aplicação da técnica e quais resultados a gente pode tirar dessa técnica. E no segundo módulo a gente vai para o experimento e aprende então como realizar a prática, como realizar a técnica. Então vamos lá. A determinação granulométrica então ela segue os requisitos da nossa NBR NM 248 e algumas definições podem ser então tiradas, dessa nossa técnica. A composição granulométrica, que basicamente descreve aqui o comportamento do nosso material e como os grãos se distribuem em relação a essas faixas pré-determinadas ou delimitadas pela NBR, as percentagens retidas acumuladas, e esses nossos dados aqui vão levar então à produção da nossa curva granulométrica. A composição granulométrica diz respeito sobre o material, a porcentagem retida é a massa que fica determinada, que fica retida numa peneira de determinada bitola, A massa retida acumulada é aquela massa que fica retida em uma peneira de determinada bitola, mais as massas retidas nas peneiras que tem bitola superior a essa peneira. E a curva granulométrica é o resultado gráfico dessas percentagens retidos e retidos acumulados, numa curva onde se tem nas ordenadas uma bitola numa escala semilog, e nas abscissas nós temos essa escala semilog, e nas ordenadas nós temos então o percentual retido acumulado. Dessa curva granulométrica, então, a gente consegue tirar alguns outros parâmetros que estão relacionados à dimensão máxima característica e ao modo de finura, que são aqueles números que descrevem o nosso material e dizem respeito também à forma da nossa curva granulométrica. Muito bom. A dimensão máxima característica, então, é um parâmetro extremamente importante e ele está relacionado à abertura nominal da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta um percentual retido acumulado igual ou imediatamente inferior a 5%. Isso significa dizer que até 5% de todo aquele material tem uma bitola daquele tamanho. Então, isso diz muito para a gente, principalmente quando a gente está usando determinados parâmetros da curva granulométrica para construir uma argamassa ou para construirmos um concreto. Vimos ali na aula teórica que determinado concreto, o projeto do concreto, passa pelas características próprias do projeto de estrutura: cobrimento, espaçamento entre armaduras, bitola das armaduras, densidade de armaduras. Então todos esses parâmetros vão dizer para a gente qual é a máxima dimensão característica que um agregado utilizado na produção de um concreto pode ter. Ou seja, se a gente tiver um DMC de 5% nesse valor, e esse valor se enquadra nos limites de projeto para a produção dos concretos, perfeito, esse é o agregado ideal para se construir ou para se projetar o seu concreto ou sua argamassa de cimento Portland. Uma outra definição extremamente importante, um outro parâmetro também extremamente importante que diz respeito aqui ao nosso material é o módulo de finura. E esse módulo de finura está relacionado à soma das massas ou dos percentuais retidos acumulados em massa nas peneiras da série normal dividido por 100. Olha só, a dimensão máxima característica ela pode se utilizar tanto da série de peneiras, da série normal de peneiras, como da série intermediária de peneiras. E o modo de finura apenas da série normal. Isso é um detalhe, Porque aqui eu lido com um parâmetro fixo, que é se existe um percentual retido acumulado igual ou imediatamente inferior a 5% em qualquer uma das peneiras da série normal ou intermediária. No modo de finura, eu estou falando sobre a soma dos percentuais retidos acumulados em massa de agregado nas peneiras da série normal, tá certo? E isso dividido por 100. Então, esse é o nosso módulo de finura. Muito bom. As peneiras da série normal
para agregados graúdos se compõe por esse conjunto aqui de 4 peneiras, e da série normal para agregados miúdos se compõe aqui desse conjunto de 6 peneiras. Perceba que a série intermediária é utilizada apenas para agregados graúdos, tá certo? Então, a série intermediária de peneiras é utilizada apenas para agregados graúdos. E por que a gente usa, então, essas bitolas aqui da série intermediária para agregados graúdos? Para termos uma construção de uma curva com maior número de pontos e, assim, dessa forma, construirmos um gráfico mais discreto, né, onde a gente consegue identificar mais especificamente quais são os parâmetros dessas posições. Tá? Mas tanto para o módulo de finura quanto para a dimensão máxima característica, a série normal é essencial, sendo que a série intermediária também pode ser utilizada para a dimensão máxima característica dos agregados graúdos. Beleza? Então vamos lá. Nós temos então aqui uma amostra específica, né, para cada tipo de análise granométrica. Se nós temos agregados miúdos, nós temos uma massa, se temos agregados graúdos, temos outra massa, e essa massa dessa amostra varia de acordo com a bitola desses nossos agregados graúdos, e aí a gente vai ver aqui a pouquinho no módulo 2 como que essas massas se distribuem ou como que elas se organizam. Né? Lembrando que existe uma massa mínima para ser utilizado para cada ensaio, e essa massa mínima varia de acordo com a dimensão máxima do agregado. Olha aí de novo a dimensão máxima característica aqui sendo importante. Né? Ainda em relação ao ensaio, né, a gente tem que fazer as técnicas são sempre feitas em duplicata, né, para a gente poder identificar possíveis erros grosseiros na determinação da análise, e os resultados obtidos nessa técnica, nessas duplicatas, não devem diferir de 0,3% da massa inicial da amostra que foi utilizada. Isso está relacionado não só à qualidade do ensaio, como também à possibilidade de perder material durante o procedimento. Aqui nessa curva, né, a gente vê especificamente uma determinação, uma limitação das faixas desses materiais para agregados miúdos, onde aqui no meio, entre essas duas linhas pontilhadas, nós temos a faixa ótima para os agregados. Do lado de cá, a nossa zona utilizável superior e a nossa zona utilizável inferior. Lembrando que aqui estão os materiais mais finos, né? E aqui estão os materiais mais grossos. Essa técnica, então, os resultados obtidos dessa técnica, eles são capazes de produzir um relatório, né? E esse relatório deve levar em consideração o percentual médio retido em cada peneira, uma vez que a gente vai fazer isso em duplicata, a média da massa retida acumulada em cada peneira, considerando ainda a duplicata, dimensão máxima característica e módulo de finura, e a classificação do agregado de acordo com o NBR 7211. Se é miúdo, se é graúdo, ou ainda assim, se está entre 9,5 e 12,5, 12 e 19, 19,5 e 22, entre 6,3 e 9,5, 9,5 a 12,5. Então, existe lá uma delimitação para esses agregados, você vai ver daqui a pouquinho lá no módulo 2, para identificar, então, onde cada um dos agregados está e como esses parâmetros, né, de dimensão máxima característica, módulo de finura, pode ser obtido a partir da aplicação da técnica. Todas essas aulas, então, estão disponíveis lá em reciclos.fop.br/graduação, e os vídeos dos módulos 1 e 2 também vão estar disponíveis na nossa plataforma Moodle, no site e também no YouTube. Tá bom? Muito obrigado a vocês até aqui e até a nossa próxima prática. Até mais. Tchau, tchau.